Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando a semana e, na verdade, não está muito bem. Nós já tivemos hoje pela manhã a notícia da prisão de uma ativista pró-governo, Sarah Winter, que estava acampada em frente ao Congresso Nacional, lá em Brasília, e, e ela teria sido presa porque teve aquele fato lá dos fogos que foram atirados por cima do prédio do STF. E tinha também denúncia de que esse pessoal do acampamento estariam armados. Já tinha tido algumas buscas e apreensões lá, não foi encontrado arma nenhuma, não tem nenhuma prova que eles estavam armados. E parece que até foi um outro grupo que lá se reuniu para orar e tal, e o pastor decidiu fazer essa queima de fogos lá no momento. Mas alguém do acampamento teria gravado e falado aí, nós agora vamos fazer assim com o STF e tal. Usou a imagem daqueles fogos lá, que estava sendo usado pelos evangélicos, e tentando dizer que era eles e tal. E aí o que acontece é que o Alexandre de Moraes usou dessa imagem, desse vídeo, e baseado nisso ele determinou a prisão da Sarah Winter. Ou seja, manifestações pró-governo estão sendo criminalizadas pelo STF, estão sendo chamadas de antidemocráticos pela imprensa, e movimentos contra o governo, mesmo eles sendo violentos, mesmo os antifas atirando pedra na polícia, atirando coquetéis Molotov, os antifas depredando o patrimônio público e privado, agredindo pessoas, como eles estão usando uma faixa que somos pela democracia, a imprensa vem tratando eles como movimento pró-democracia. E o movimento pró-governo, que é o pessoal que vai de verde e amarelo, pacificamente, diga-se de passagem, não teve nenhum ato de vandalismo, de violência. Esse pessoal está sendo chamado de movimento antidemocrático. Ontem teve gente que foi para a rua em apoio ao governo, lá em Brasília. E nesse movimento, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele participou por um momento lá dessa manifestação, que a imprensa e até o STF vem considerando antidemocrática. O que acontece? O senador Randolph Rodrigues, aquele senador do DPVAT, ficou famoso por defender o pagamento do DPVAT que o presidente Bolsonaro queria que fosse gratuito. O senador DPVAT, Randolph Rodrigues, pediu a prisão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, por ter participado da manifestação. Ou seja, olha o absurdo que nós chegamos. Dias desses, o Alexandre Frota convocou Gaviões da Fiel, convocou antifas para ir para a rua, ainda sugeriu ainda que os antifas tinham que ir para porrada com o movimento lá, o acampamento dos 300, que é esse da Sarah Winter, sugeriu toda essa violência aí, colocou bandeira de anarquismo no perfil dele no Twitter, usou bandeira de antifas. Ninguém foi pedir a prisão do Alexandre Frota. Será que é o movimento de direita que está sendo muito complacente, omisso até? Eu creio que não. Isso não é motivo para pedir a prisão de ninguém. Agora, é motivo para pedir a prisão do ministro porque ele participou de manifestação? Essa esquerda está beirando, aliás, já passou do ridículo. Faz tempo que passou do ridículo. Eles são ridículos por natureza. Certo? Quando você vê um comunista falando em defender a democracia, isso já é a coisa mais ridícula que existe. Aí quando ele vem um senador, como o senador DPVAT lá, o Randolph Rodrigues, pedir a prisão de um ministro de Estado porque participou, junto com o pessoal ali, da manifestação democrática e pacífica, isso aí já supera em muito o ridículo. Só que eles têm, a esquerda, a extrema esquerda, eles têm como um dos sistemas ativistas, aliás, o mais ativista deles, o STF. Eles têm essa retaguarda jurídica por trás.
O STF, que era para ser o guardião da Constituição, se transformou em retaguarda jurídica da extrema esquerda. Que absurdo que está o STF. Dias desses, o Celso de Mello comparou o presidente Bolsonaro a Hitler, ou seja, chamou o presidente Bolsonaro de nazista e fez falar que o presidente desrespeita a harmonia entre as instituições. O Celso de Mello, o ministro do STF, chamou o presidente Bolsonaro de nazista. Que ponto que nós chegamos? O presidente Bolsonaro, dias atrás, falou que deu até aquele desabafo lá, falou: acabou, porra. Acabou o quê, presidente? O que o senhor está fazendo para defender o povo? O que o senhor está fazendo para defender o povo que está sendo preso? Já tem 2 que foram se manifestar há mais de 30 dias atrás, em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes mandou prender eles porque eles estavam se manifestando. Não atiraram pedra, não depredaram a casa dele, nada, só se manifestando lá na rua, em frente à casa dele. Estão presos há mais de 30 dias. Agora foi presa a Sarah Winter. Agora o Randolfo Rodrigues pede a prisão do ministro Abraham Weintraub, da Educação. Presidente, daqui a pouco um Zé Ruela desse vai pedir a sua prisão. Está na hora do senhor se impor. Está na hora do senhor tomar providências. Não dá mais. Nós, como seus eleitores, estamos sentindo que o senhor está omisso. O senhor não está tomando providência nenhuma em relação a isso. O senhor representa um poder da República, aliás, o maior, que é eleito pelo povo. O senhor foi o que mais recebeu voto da população nas últimas eleições. Não foi o Rodrigo Maia, não, que aliás é uma votação pífia lá no Rio de Janeiro. Não foi o Batoré, o Davi Alcolumbre, não. Muito menos o pessoal do STF, que foi colocado por os bandidos que passaram aí pelo Planalto anteriormente. Então nós estamos sentindo, sabe, a direita está sendo tratada por STF, por imprensa, por Congresso, por uma grande parte do Congresso, como criminosos. E o pessoal da esquerda, a democracia em pessoa. Ai, que absurdo que chegou isso. Sendo que toda vez que a extrema esquerda vai para a rua, a quebra-quebra, a agressão de pessoas, a destruição de patrimônio público, enfrenta a polícia, joga pedra, coquetel molotov. E eles são democráticos. Mas nós, quando vamos para a rua de verde e amarelo com a bandeira do Brasil, não queimamos bandeira do Brasil, viu? Porque eles queimam a bandeira do Brasil e mesmo assim são democráticos. Aí nós vamos lá com camisa do Brasil, camiseta verde e amarela, bandeiras verde e amarela, bandeira do Brasil. Somos antidemocráticos. Porque alguma pessoa, um ou outro, vai lá com a faixinha pedindo fora STF, fora Rodrigo Maia, fora Alcolumbre, sei lá o quê. E daí? Não pode mais falar isso? Eu tenho vergonha do STF. E eu acho que grande parte da população, a maioria, tem vergonha não do STF instituição, dos integrantes do STF. Começando pelo presidente Dias Toffoli, que nada mais era do que um advogado do PT, que é uma quadrilha. E depois eu vou ter orgulho do Gilmar Mendes só porque ele é do Mato Grosso? Eu vou ter orgulho do Celso de Mello porque ele é o decano? O que eles fazem para que nós nos orgulhemos deles? Muito pelo contrário, tudo que eles fazem é para que nós tenhamos vergonha deles. Eles desrespeitam a Constituição, eles rasgam a Constituição a todo momento e vêm falar que defendem a Constituição, que estão ali defendendo a Constituição, a harmonia entre os poderes, vem com essa conversinha mole, rapaz. Olha, a cada dia que passa, a gente se indigna mais com a situação que o Brasil está vivendo. E isso vai culminar com o presidente tendo que estourar isso aí. O presidente, infelizmente, o presidente vai ter que pedir o artigo 142, embora que o Luiz Fux já se antecipou dizendo, a pedido do PDT do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes foi lá e pediu, o PDT do Ciro Gomes, aliás, foi lá e pediu uma interpretação do artigo 142 da Constituição Federal e o Fux interpretou
a Constituição, o artigo 142 da Constituição. Não precisa interpretar, ministro Luiz Fux, basta ler. Está claro lá, o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. E não é essa interpretaçãozinha sua que vai fazer com que, se precisar, se vocês quiserem realmente tomar o poder, sem o presidente cometer nenhum crime, e com a população apoiando ele, a maioria apoiando ele, não é essa interpretaçãozinha sua que vai fazer com que se proíba as Forças Armadas de tomar as providências que tiverem que tomar. Tá certo? Então, meus amigos, a situação a cada dia se agrava mais. Não dá, é imprevisível saber o que vai acontecer. Como disse o deputado Eduardo Bolsonaro, vai haver um rompimento entre essas instituições. Olha, para mim já houve há muito tempo. Parece que só o presidente Bolsonaro que não percebeu ainda, né? Agora, quando que essa corda vai estourar? Eu acho que não vai demorar, até porque eles querem tirar o presidente antes dele nomear o ministro. Se não me engano, o Celso de Mello aposenta em novembro. E eles querem tirar o presidente antes disso. É urgente eles tirarem o presidente antes disso, porque eles não querem uma pedra no sapato lá, indicado pelo presidente Bolsonaro. Eles querem que a quadrilha que se recepcione um outro integrante da mesma linhagem dos que estão lá. Então nós estamos vivendo momentos gravíssimos. A coisa está feia mesmo. E o Brasil, se perder o presidente Bolsonaro, vai cair numa esparrela que vai ser venezuelizado. Vocês querem, todo mundo quer viver num país miserável, numa ditadura, e o pior é que a ditadura aqui está sendo a ditadura do judiciário, que não tem a quem recorrer, né? Como dizia Rui Barbosa. É a pior. Então a coisa está feia e nós temos que apoiar. Domingo que vem agora está marcado manifestações no Brasil inteiro. E se nós não formos para a rua, em massa domingo, o presidente cai. Infelizmente, essa é a perspectiva que nós temos. Infelizmente. Tá bom? Mas que tenhamos todos uma boa semana com a graça do Senhor Deus.